Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Sentinela Nerd. Você está com o João Vitor Alexandre! E hoje nós vamos falar sobre a série The Crown, mais especificamente a 4ª temporada da série The Crown, uma série que recentemente foi bastante premiada, recebeu bastantes troféus na premiação do Globo de Ouro e que teve bastante impacto digamos assim, para aqueles telespectadores mais jovens que não conheceram a história da Princesa Diana com o Príncipe Charles e a história da Margaret Thatcher, que são assuntos muito recentes na história do Reino Unido, mas que não tão recentes para pessoas que têm seus 20 anos, 15 anos. Mas é uma série boa, uma temporada boa. Exatamente. A geração, assim... Algumas 2 gerações já e, não tiveram contato com essa situação, né, desse relacionamento conturbado, né? Bastante. Foi uma montanha-russa de emoções, digamos assim. Fica bem... É bem abordado na série, assim, pelo menos demonstra muitos problemas que o casal viveu, né? Assim, muitas das coisas acabam que na época deviam até ficar um pouquinho obscuro, porque não tinha tanta... Não tem muita transparência entre família real e o público em geral, mas assim, depois de documentários, né, até a própria Princesa Diana fez um documentário, foram depoimentos, né, que a galera juntou e aí lançou um documentário. E lembrando que assim, foi um relacionamento conturbado desde o início e é meio antigo, porque eles se casam em 1981 e se separam ali no final dos anos 80, início dos anos 90, e a Princesa Diana ela morre em 1997. Já são 24 anos. Então é uma geração que já que não, né, presenciou isso. Exatamente. Só cara, assim, é o fim trágico, hein? Que ter essa Diana. Se não já bastasse todo o desenrolar desse relacionamento horrível, complicado, né? Eu não posso dizer abusivo, porque assim é mais a situação do que a pessoa, né? Tipo, eu acho que nenhum dos dois deve ser assim acaba sendo um vilão na história, porque tanto da parte do Charles, né, que o cara ele amava outra pessoa, né? Pô, cara, eu acho que o Charles é meio vilão, cara. É meio vilão pela forma como ele trata ela, grita com ela, agressão verbal e tal. E, inclusive, naquela cena lá final, pessoal, aqui é totalmente spoilers, né? Que é um show de atuação dos dois. Muito jovens, mas muito talentosos. E ele querendo que ela aceite a amante dele. Isso é absurdo, isso é surreal. Não. Show de interpretação mesmo dos dois. A gente fica mais inclinado a achar realmente que o Charles foi algo análogo a vilão. Realmente. Sim, de certa forma. Claro, que ele teve essa parada... Ele teve toda essa parada do forçar a casar. Tanto que no início ali, nos primeiros episódios, que tanto a rainha mãe, né, a mãe da Elizabeth, quanto a Margaret e a própria Elizabeth II estão conversando, e elas estão falando sobre a Diana, se ela seria uma boa esposa ou não pro Charles. E aí alguma delas ali fala assim, ou ela vai bend ou ela vai break. Tipo, ou ela vai... Na verdade, uma falou, ela vai bend, né? Ela vai se curvar não só a realeza, a coroa. E a Margaret fala, ou ela vai fazer isso ou ela vai quebrar. E é cabuloso, né? Por como que aconteceu, né? E isso é muito foda desse seriado. Tudo. Isso é muito foda desse seriado, que tipo, quando você sabe pra onde é que tá indo a narrativa, você pode fazer esses negócios de, assim, meio premonições do futuro. Porque
Pois é, porque é exatamente isso, tipo, ela vai ter que se curvar, né, ou aí é aquela pausa dramática, né, ou ela vai quebrar, aí é justamente o que vai rolar, então assim, meio que acaba que a gente tá meio que nos spoilers aqui, né, mas... Sim. Mas entrando, né, na história em si, de fato, propriamente dita. E, cara, realmente, pô, a gente vai pensando um pouco, lembrando das coisas, tem... Realmente, o Charles realmente se coloca numa situação de vilão, deixando se levar por muitas coisas, porque assim, o cara tá num casamento e meio que tá, tipo, em outra, né? Sim. Você... Outra mulher. Porque a gente vai pensando assim, pelo lado de, poxa, ele foi forçado a tentar achar um casamento bom, né? Cara, que situação ruim. Qual o nome daquele documentário que você falou? Sobre ele? Então, o documentário da Princesa Diana, em inglês... Não, em português é Lady Di, Suas Últimas Palavras. Mas em inglês é Diana in Her Own Words. Tá no Disney Plus, tá disponível lá. Se eu não me engano, também tinha no Netflix, por algum motivo. Mas tá com outro nome. Pois é. Mas, assim, é um documentário bom pra você entender, assim, muito do lado da Princesa Diana, né? Porque ela é uma sensação, é aquele negócio, né? Todo mundo vê nela o conto de fadas virando realidade. Então, assim, cara... Sim. E a forma... Ela é muito bonita também, né? E ela parece típica princesa, né? Cinderela e tal. Exatamente isso, cara, exatamente isso. Tipo, todo mundo projeta nela essa ideia de princesa, né? Tipo, é real, na verdade, né? Só que, infelizmente, ela foi amada por todo mundo e não pelo Charles, o cara que devia amar ela, de fato, né? Olha que irônico. Cara, exatamente, velho. Cara, parece drama grego. Justamente. Drama grego, cara. A gente... cada história grega que você fala, cara, que tragédia, velho. Não precisava disso tudo, mas a vida dessa mulher é justamente isso. Justamente isso. Não precisava disso tudo. Eu queria recomendar uma outra série que, se por um lado a série da Diana, como você mencionou, fala mais da vida dela, tem uma série chamada The Royal House of Windsor, no Netflix, que é muito boa, muito legal, e fala não só dos monarcas, mas dos integrantes da Casa Windsor. E é muito legal que, quando eles vão falar do Charles, eles fazem a conexão com o tio dele lá atrás, que abdicou do trono e tal, porque era uma situação, de certa forma, que se repetindo, né? Porque ele é o herdeiro do trono, assim como o tio dele era. Eles eram muito próximos e a decisão dos dois em relação ao casamento foi muito polêmica dos dois lados. Assim, polêmica eu quero dizer, o que se tornou o casamento do Charles. E a própria abdicação e escolher casar com a Wallis Simpson foi uma polêmica na época, lá nos anos 30. Então você vê os paralelos presentes tanto na vida do Charles quanto na vida do David, do Eduardo. Exato. E o pessoal, e no seriado, a gente tem também aquelas premonições, né, digamos assim, que apontam justamente para essas semelhanças dos dois, né, em que um acaba abdicando, né, do poder, ele coloca à frente o amor e aí se dá mal por isso. E, tipo, aí o outro ele vai, não, quer saber, eu vou colocar primeiro, eu vou colocar na frente o casamento, entre aspas, né? Ele colocou isso na frente, mas meio que com o pé atrás, né? Porque assim, porque se ele tivesse se dedicado à Princesa Diana e em ter um casamento duradouro, fiel e tal, a situação poderia ser completamente diferente, né? Mas assim, né? Digamos, mas, né? Acabou não sendo.
É a vida. E tem uma frase da Princesa Anne, ali durante a temporada, que ela diz assim, depois que os filhos nasceram, o William e o Harry nasceram, parece que o dever ali acabou. Nasceram os filhos, deu descendência, já tem o futuro rei, e vai ter, né, os seus filhos e tal, e aí acabou. Agora cada um vai para um lado, um vai para a mulher dele, a Diana vai para um monte de caras, e eu não sabia dessa história. Pois ela teve um monte de casos. Cara, eu também não, velho. Cara, ó, no início eu tava tipo, que infeliz esse Charles, que miserável. Aí a gente tenta puxar pro lado assim mais real. Será mesmo que ele foi tão babaca assim? Né? A gente até tenta duvidar pra ver se tem algum meio termo que pode ser real, mas assim, no fim das contas, lascou geral. Mas com a continuidade, né, tipo, da temporada, a gente acaba descobrindo que não só ele fez besteira, ela também foi procurar consolo, né, velho? Porque, tipo, cara, você tá num casamento que é uma pessoa que não tem amor, né? Não tem amor. Não tem amor. Uma tentativa ou outra ali, o episódio sobre a Austrália, que eles vão pra Austrália fazer aparecer pro público, né, e tal. Uhum. E tem algum tipo de aproximação, mas que acaba não funcionando. E também, assim, eu acho que se pode ressaltar como que a Diana se sentia isolada, pelo menos como retratado na série, porque não só o Charles não procurava ela, não queria saber dela, mas como os parentes dela agora na nova família, né, também não queriam saber dela. A rainha não queria saber, a Anne não gostava dela. Só mesmo, eu acho que o Philip tinha algum tipo de conexão por eles dois serem alguém de fora, entrando nessa família. Ele seria um conselheiro quase, né? Alguém que ela não diria se espelhar, mas ver que assim como ele entrou na família e conseguiu ter sucesso, conseguir, né, ter um casamento estabelecido e cumprir com o dever, ela também poderia. Só que no caso ela não quis se render, digamos assim, à coroa e à frieza, né, da família. Temos essa relação, a gente tem a relação da Diana e do Charles e de toda essa situação que acontece, mas não é só isso a série, né? Tem uma outra grande protagonista, que é a Margaret Thatcher. Nossa, com certeza, velho, com certeza. Assim, que atuação, velho. Que atuação. Eu queria ver mais. Porque assim, tem uma coisa interessante mesmo, cara, pontual demais, é a parte política, né? Tipo, tivemos algumas coisas muito... Poxa, eu queria mais. Eu queria uma temporada só da Thatcher. E foi essa? Não, assim, só da maioria das coisas, porque ela ficou 11 anos no poder. Eu queria ver algo mais relacionado à Guerra das Malvinas. Não Exato. Tão rápido, eu queria que fosse um pouco mais rápido. Pois é, queria cara. ver a treta lá do... Que assim, muita gente hoje no Reino Unido odeia a Thatcher. E em vários aspectos, né? Por quê? Então teve... Por causa das medidas dela. Muitas medidas liberais que foram... como é que posso dizer? Foram muito fortes contra sindicatos e contra indústrias e tal. E aí o pessoal pegou o ranço cabuloso dela. E poderiam ter tratado também a tragédia lá de 89 no estádio do Liverpool, no jogo do Liverpool e tal. Que é algo que seria interessante falar, porque como eles trouxeram aquela do soterramento de terra, acho que na terceira temporada, seria interessante também trazer isso, apesar de ser um fato já bastante conhecido. Mas eu gostei muito da Tati, só queria mais. E gostei das confrontações dela com a rainha. Sim. Porque, tipo, parece que são duas mulheres de peso e frente a frente, sabe? Então achei isso muito legal. Cara, foi legal. Acho que assim, uma das partes mais legais assim, era quando tinha algum problema, aquela situação assim de confronto se acumulando, que vai dar besteira, vai dar merda. Ai. E aí ela senta, calmas, olham uma pra outra. Cara, aquilo ali é um show, tipo, mesmo que tudo parado, mas você sente a tensão, mesmo elas só de estarem se olhando ali, se encarando, falando uma ou outra coisa assim, meio que pra alfinetar e tal.
Mas, tipo... Pô, isso aí é muito atuação. Boas atrizes, cara. São boas atrizes pra fazer isso. Exato. Pra criar um clima só num olhar, num gesto com a mão. Isso, assim, é primor de atuação. Bem, a gente tem as tensões, né, entre a rainha, né, e a Thatcher. Isso daí é uma coisa assim, parece que é meio que confirmado, tal. Aquele negócio dos jornais aconteceu mesmo, né? Apesar de que a gente sempre... Do burburinho. Do burburinho. Sempre tem isso. Imprensa, o jornal ama isso. Pois é o que vende. É o que vende a fofoca, né, a intriga. Mas aí, assim, né, é aquele negócio. Tudo no enredo é levado um pouquinho naquele trenzinho para tentar, assim, alavancar mais a tensão, o drama, a narrativa e tal. E não é meio que mostrado de uma forma real. Assim, né? Não é a realidade crua, né? Mas retrata ela até com certa fidelidade em certos casos. Tem alguns pontos que não. É porque não é o propósito da série. Não é o documentário. É uma série fictícia e que se inspira em eventos reais. Mas que não necessariamente vai falar que tudo ali é verídico, fato e verdade. Não necessariamente. E também não precisa. Eu acho legal destacar que a Margaret Thatcher, ela foi a primeira ministra mulher do Reino Unido e só agora, 2016, que veio ter a outra, a Theresa May. Então você vê o Reino Unido tem séculos essa formação política atual do parlamento, primeiro-ministro. Pois é, só agora, anos 90 e 2010, que elas duas tiveram a possibilidade. E assim, diga-se de passagem, em 2016, quando a Theresa May assumiu a bomba do Brexit. Então, basicamente, jogaram na mão dela aí. Resolve aí, minha filha. Mas então, aquele cara que tá agora, que é um cara com cabelo assim meio doido, o Boris Johnson, ele entrou agora há pouco então, né? Entrou agora há pouco. E, nossa, a gente acaba ficando mais antenado na política inglesa só por conta de seriado. Pois é, né? Pois é. Mas assim, agora há pouco, 2019, já são 2 anos. Olha como é que o mundo, né? Porque a pandemia faz com a cabeça das pessoas. 2 anos agora há pouco. Se bem que assim, em termos de política, 2 anos é muito pouco. Aí que é estranho, né? Tipo, muito tempo pode ser considerado uns 50 anos, uns 20 e pouco. Mas assim, 2 anos para política não é muita coisa, não. Né? Sim. Mas assim, pelo jeito, para os ingleses, a Margaret Thatcher foi uma figura assim que trouxe muitas reformas para tentar meio que consertar muitos dos problemas que estavam se acumulando, assim, né? A gente só via nas temporadas anteriores aquele negócio, né? De tipo, a Inglaterra tá indo por água abaixo, tá ficando cada vez mais capenga. E entra uma figura Margaret Thatcher, que foi chamada de a Dama de Ferro, pô. Não foi Não. É que não tinha medo de tomar medidas que não eram populares, que não fossem populares. Pois é. Tanto que a gente vê no episódio que a Carinha aparece lá, que vai invadir o Palácio de Buckingham, ele tá contra as políticas dela. Inclusive, não só essa política econômica agressiva eu digo intensa e tal, a própria política externa, quando ela vai invadir as Malvinas, no caso, né? Ela tem toda a situação lá que eles mostram, das Malvinas, os argentinos querendo tomar posse, que também era uma ditadura no momento, e a Margaret Thatcher faz questão de entrar no conflito, e inclusive deslocando, né, navios e todo tipo de artilharia inglesa para cá, pro sul do Atlântico. Pois é. E é curioso que assim, muita gente fala, mas o pessoal só estava lutando por umas ilhazinhas lá embaixo, lá perto da Argentina,
um mundo de distância. E por que elas entraram nessa luta? Aí no filme dela, filme sobre a Margaret Thatcher, que é interpretado pela... Qual é o nome daquela atriz super famosa, cara? Que ganha prêmio toda hora? Que ganha prêmio toda hora. Ixi, rapaz. Sempre tá indicada. Vamos lá. Filme Margaret Thatcher. Vamos achar. Porque ela é muito Meryl famosa. Streep. Meryl Streep. Caraca. Ela fez o filme. Da hora, né? Ela fez esse filme, né? E aí, ao longo do filme, tem uma frase que ela fala assim, nesse contexto de Guerra das Malvinas. Ela diz assim, pra imprensa, né? Pra imprensa e para outros representantes políticos de países do mundo. Ela diz, se os Estados Unidos fossem atacados no Havaí, eles iam se movimentar ou não? Assim como eles se movimentaram em Pearl Harbor, lá na Segunda Guerra. Então ela está usando esse mesmo argumento. Se eles fossem atacados, eles iriam reagir. Então por que não os britânicos? Tá certo. Acho que assim, né? Faz sentido. E só uma curiosidade. E você partir do pressuposto que é deles, né? Sim. Partir do pressuposto que é deles, exatamente. Agora, só uma curiosidadezinha. Esse filme aí da Margaret Thatcher, que se chama A Dama de Ferro, tem a Olivia Colman nele, cara. Que é a nossa Elizabeth de agora. Olha e ela só. é a Carol... Rapaz, olha o multiverso aí. Mas essa é a Carol Thatcher, cara. Nossa! Olha só, cara. Não sabia. Não sabia, vivendo e aprendendo. Loucura, multiverso. Legal demais. Mas bicho, então assim, meio que a gente tem pelo menos assim, esse ponto é uma parte política assim, muito importante, muito singular, né, lá na Inglaterra, pelo menos assim, em termos recentes, né? Mas no seriado ele é meio que representado como se a culpa, ou pelo menos assim, a pressão do filho da Thatcher por estar assim, pelo filho dela estar desaparecido, ela acaba sentindo, ela acaba meio que dando tilt nela, e aí ela manda a galera atacar lá. Meio que essa foi a impressão que eu tive, né? Por conta de... Talvez porque ela estaria sob pressão, né? Sobre a situação do filho desaparecido e essa questão Isso, por ela estar abalada, e ela acaba tipo, não, vai, ataca, manda essa galera ir lá e acaba com isso aqui logo, tá? Achei meio... não sei. É um jeito de dramatizar, é um jeito, assim, de colocar... de deixar mais complexo, tá, o personagem, mas assim, é aquele negócio, né? Não é documentário, né? De fato. Eu acho que nesse meio conta mais uma posição política, porque ali no período da Guerra das Malvinas era período de eleição lá no Reino Unido. E ela ganhar essa guerra ajudou ela a se reeleger. E eu acho que também é uma atitude, uma postura de marcar mesmo força internacional. Tipo, de você chegar e falar, esse país, essa potência, não potência que a gente não era potência na época, mas esse país está afrontando a nossa soberania e os nossos súditos, então a gente vai lá e vai dar um exemplo. Tipo, não só para eles, mas para os outros também, para o mundo, para a comunidade. Mostrar que a gente ainda possui alguma força, né? Não basta só bater o pé e cravar uma bandeira no chão, pô. Tem que... É o que eles fizeram lá no início, na colonização das Malvinas. Mas não é só isso. Digamos assim, né? Ou, assim, pra situação atual, né? Digamos assim. Que antes era só fazer isso. Sim. E o próprio contexto histórico, né? A gente tá... Isso aí é anos 80. Já é um período de Guerra Fria, mas meio que declínio da Guerra Fria.
Então, quais que seriam os novos poderes que viriam adiante, né? Não uma história, tipo, e se, ou já prevendo o que aconteceria. Mas pouco depois a Rússia começa a abrir, a fazer reformas econômicas e tal, já caminhando para o final da União Soviética. Então, nesse mundo novo, né, fora, além da Guerra Fria, quem que seriam as principais potências? Então, você fortalecer essa sua posição internacional dá essa condição de que, tipo, aqui, nós estamos aqui presentes e esse novo mundo que vai chegar, a gente vai ter presença, a gente vai ter força, vai ter relevância. E era mentira. Tá bom, mas continuando. A gente tem outros momentos mais pessoais, né? Porque se por um lado são questões amplas, né? De política internacional e tal, aquela questão das primas da rainha é bem... Cara, esse negócio de realeza, né? De, assim, né? Nos episódios anteriores aí, a gente acabou falando meio que do, entre aspas, né? Sindicato das famílias reais, né? Que seria meio que os filhos, os descendentes da rainha Vitória, não é? Sim. Acabam que fica esses primos, essa galerinha assim, descendente da rainha Vitória, acaba se casando depois e tal, e meio que tem um parentesco ali, né? Então, assim, é meio que Sim. Você meio que fica vulnerável a certos problemas genéticos, né? Não, assim, qualquer coisa que possa fazer com que a soberania caia, as pessoas vão usar. Qualquer tipo de desculpa, ainda mais naquele período, né? Anos 40, anos 50. Uma outra visão, eu imagino, sobre a ciência. Mas, assim, é uma parada bem cruel, né? Jogou as duas lá. Exatamente, justamente para tentar tirar esse... não colocar em pauta fraqueza ou qualquer coisa do tipo em relação à família real, porque isso daí realmente pode, assim, com o tempo desgastar e fazer até com que caia esse pessoal, né? E a família real inglesa, pelo que a gente teve de raciocínio, essa galera realmente busca de tudo se adaptar e sobreviver. É o lema. É o lema. Porque eles já viram casas caírem. Muitas. Todas. Praticamente. Todas, né? Não todas, né? Tem as casinhas lá da Suécia, Espanha, Noruega. As grandes, né? As gigantescas caíram mesmo. Espanha também tem, né? Tem lá. A gente tem... Essa parada é bem cruel porque elas são primas de primeiro grau da rainha. Elas foram primas de primeiro grau da rainha. Ligação direta. Caraca. Realmente, E assim, a ideia antigamente era que o quê, né? Por exemplo, o exemplo, né? Faraós. Faraós eram praticamente a representação dos deuses egípcios na Terra. Então os caras eram vistos como divindades. Sim. E meio que quando você associa divindades você associa divindades aqui, a perfeição e tal, mas meio que assim, quando essa galera fica só se reproduzindo entre familiares, então, e isso é porque não vai bater, velho, cara. Não tem diversificação do sangue, né? É tudo ali mesmo, casando entre si. Parece que tem um livro, que é um livro curtinho, que é a breve história da família, né? Da casa de Windsor. Ele fala basicamente, eu achei até um tom meio irônico, o costume dos nobres e dos integrantes da família real inglesa era sempre casar com alguma integrante da casa alemã. Tipo, não tinha variedade, era sempre lá na Alemanha e casado. Até que isso veio mudar depois, mas por muito tempo era só Alemanha. Tanto que os primeiros reis ali, não os primeiros reis, mas no século XX, o Eduardo VII, que ele é o pai do Jorge V, ele casa com uma alemã também.
É só mesmo com o Jorge V que ele vai casar com uma moça dos nobres ingleses, né? Só ali que meio que começa essa mudança. Ali durante a Primeira Guerra Mundial. Mas o século XIX, todo praticamente era só alemão. Caraca, velho. Vem cá. Era o quê? Alemão governando inglês, velho? Não, né? Era exatamente isso. Era exatamente isso. Porque, basicamente, o pessoal lá era alemão, falava alemão na casa inglesa. O próprio nome era alemão. Mas bicho, a gente tinha conversado isso. E, tipo, umas doideiras. Mas é isso aí. E não ter variedade, não. Bom, a gente tava falando de não ter variedade. Esse negócio aí e assim, com esse negócio assim, de acabar tendo esse problema de não ter variedade genética e tal, acaba tendo esses problemas, e esses problemas na família meio que tira o lado assim, divino da pessoa, e meio que pode ser contestado. Antigamente, né, assim, as ideias mais antigas, aí já pode levar as pessoas a questionarem o direito, né, digamos assim. Sim, eu acho que, só pra a gente fechando, no caso da Rainha Elizabeth, ela ainda hoje ela é muito respeitada pelos vários estados, né, que faziam parte do Império Britânico e da Commonwealth, porque ela assume logo depois da Segunda Guerra Mundial, ela assume em 52, né, um pouco tempo depois. E o pai dela conduziu o Reino Unido e essas outras localidades durante a Segunda Guerra. E assim, é muito tempo atrás, cara. Nossa. Isso é muito tempo atrás. Então, né, cara, ela reinando quase 70 anos. Quase 70 anos de reinado. Então, ainda existe de reinado. Então, ainda existe esse apreço e respeito por ela. E agora, o que vai ser depois, quando o Charles assumir, se o Charles assumir, a gente não sabe. Mas parece que o William, ele é bem popular, o pessoal gosta dele, então parece que tudo vai seguir bem. E eu acho que tanto o Harry quanto o William são muito queridos por serem filhos da Diana, e não necessariamente a associação com o Charles. Verdade, assim. Mas é verdade. Mas bicho. Só pra finalizar aquele raciocíniozinho que eu tava tendo antes, porque tava tentando me estender e tal, mas assim. Meio que hoje em dia esse negócio de ter problema. Assim, né, problemas genéticos na família pode desgastar um pouco, não tanto quanto antes, né? Na verdade, em teoria, né? Pensando tentando jogar aí com as ideias, mas tudo bem. Isso daí pode desgastar, assim como esse negócio de tipo, caramba, a família real inglesa você acabar sendo só de efeito de Alemanhas, né? Então aí é ruim, né? Eles tiveram que mudar o nome. Mas é inglês. Na época, sim. Tá de boa, já estabeleceu, são tudo em inglês, né? Exato. E outra, só um ponto rápido, eu acho que quando você faz isso também, de o príncipe ou o herdeiro casar com alguém do próprio povo, da sociedade, dá também uma magia. Que, né, aquela parada de, eu vou casar com um príncipe e tal, e pode ser uma moça qualquer, não necessariamente ser de uma realeza, né, algo do tipo. Então acho que passa também uma mágica. Isso é muito perceptível nos casamentos. Sempre quando tem um casamento real, todo mundo transmissiona, milhões de pessoas na rua. Então Mas eles mesmo. Tem até um dos filhos lá da rainha fica todo alvoroçado porque não teve tanta repercussão o casamento dele lá. Tava tendo outro problema político. Tá vendo? Então... Aí, é muito triste. É triste, cara. Porque ela tem 4 filhos e eles só falam do Charles, velho. E da Anne, e olhe lá. E olhe lá, exatamente, olhe lá. É engraçado desse seriado mesmo, que assim, tem personagens, quando eles não
quando eles não são importantes, eles ficam de escanteio, e quando eles aparecem, você se pergunta de onde veio essa criatura? Sim, é. Tipo, eu não sabia verdade. que ela tinha Mas, 4 assim, filhos. Cara, 4 filhos. Eu falei, Não, é que eu acho que isso acaba contribuindo para a própria seriedade e o dever da coroa. Porque eu falo no último episódio, são das últimas frases. Tipo, ninguém ali importa, só ela importa. E eles estão em volta dela. Então, tipo, eles só importam quando ela tá mencionando alguma coisa. Uau! É triste, Uau! Né? Isso Caraca. Me faz relembrar aquela cena lá do Charles falando com o irmão dele. Meio que colocou. Nossa, foi muito babaca, hein? Não, babaca é pouco, meu Deus do céu. Aquilo dali foi. Colocou o cara pra debaixo do tapete, junto da poeira. Foi feio. É feio. Ele quer ter algum tipo de aparecer um pouquinho, né? E o cara vai lá e humilha mais, né? Com certeza. Cara, acho que deu pra dar uma geral nessa 4ª temporada, bastante premiada, né? Melhor série dramática, melhor atriz em série pra Emma Corrin, a Diana, melhor ator pro Josh O'Connor, Charles, e melhor atriz coadjuvante pra Gillian Anderson, que é a Margaret Thatcher. Eu acho que, assim, por incrível que pareça, eu achei a mais fraquinha de todas. Mas não que ela é ruim, é que eu queria mais coisas nela. E assim, como tipo, uma temporada só sobre Diana e uma temporada só sobre Thatcher. Eu acho que tem muito para trabalhar do que você ficar dividindo entre Um e outro. entre as duas, né? Essas duas linhas. Aí você acaba perdendo um pouco da riqueza do material. E os outros episódios meio que foram bons, mas eu senti falta um pouco das temporadas passadas, daquele episódio que se concentra no personagem, que conta um pouco mais sobre a vida dele, a vida dela, tipo, episódio sobre a Margaret, episódio sobre a vida do Philip. Eu achei isso muito legal lá nas séries antigas. Na terceira, por exemplo, passadas. A gente teve aquele episódio lá do Philip. Aquele dali foi sensacional. Foi praticamente um dos meus favoritos. Sim. Então, meio que traduzir aquilo dali pra esse daqui que você achou que faltou, né? Eu geralmente não gosto de série muito extensa, com muitos episódios, muitas temporadas, mas eu acho que essa história pedia mais episódios. Mas é uma boa temporada, é legal. É assistível, muito bem assistível e assim, trata de assuntos legais e que um pouco pesados, né, pra falar a verdade, que ajudam a contar um pouco da história do Reino Unido hoje, que tem reflexões hoje, tanto na política como na família real e cada temporada aí que tá se passando tá chegando cada vez mais perto aí do período atual, né? É interessante ver esse seriado meio que dramatizando questões reais. Então, assim, né? Brincando um pouquinho, mas no fim das contas serve um negócio assim com qualidade, mesmo que não tenha tido tanto foco, né, nos personagens, mas acho que com a Thatcher, sim, eu diria que teve muitos momentos singulares com ela e não tipo. É uma boa temporada. Tá prometendo muita coisa. E agora vai ter todo o elenco vai mudar de novo, né? Todo o elenco vai mudar. Agora só uma coisa que me incomodou pela temporada do início ao fim. Pra mim, quando eu vejo o casal do Charles e da Diana, eu acho que os dois têm praticamente uma idade parecida, sendo que na realidade era uma diferença gigantesca, assim, de uns 10 anos pra mais, sabe? Enquanto ele tava nos 30 anos de idade, a Princesa Diana tava nos 19, tipo, cara, uma com cara de menina e o outro com cara já de um adulto completo.
o ator do Charles, ele tentou dar esse ar, né, de mais velho e tal, mas, cara, eu não conseguia, velho. Não conseguia meio que sentir isso, né, tipo... Mas é isso, bicho. The Crown, temporada 4, excelente. É isso aí, minha galera. Foi uma boa conversa. A gente se vê num próximo capítulo. Eu sou o Alexandre e estou falando do Sentinela Nerd. E com o meu amigo aqui... Vai lá, Vitor. É isso aí, rapaz. A gente tá no Instagram, @Sentinela Nerd Oficial. E no YouTube, Sentinela Nerd, galera. Pode dar lá uma olhadinha, viu? A gente tá também no Spotify, se você quiser dar uma caminhadinha, ouvir a gente. Então, maravilha. Valeu, pessoal. É isso aí. Boa noite. Até mais.